Pronto. Agora sim, para começar. Então, olha só, como eu estava te falando, né? Primeiro, bora lembrar o ponto exato aonde que a gente está, tá? Aonde que a gente está. Falamos sobre desmame, tudinho, direitinho, teste de respiração espontânea, falamos tudo, né? Então, olha só. Nós vimos lá no módulo 1 que a ventilação é dividida em etapas, né? Então, primeiro, eu tenho ali os filtros que eu passo no caso clínico, né? Depois disso, eu vou ter um checklist para poder admitir esse paciente na ventilação mecânica, né? Todos aqueles detalhes de ambu, régua, conexões, abertura de válvula, montagem de circuito, kits de aspiração, enfim, todo aquele negócio lá que a gente tem que checar. Tá? Tem algumas pré-configurações que a gente já começa a fazer aqui, né? Sensibilidade, alarme, definir logo o modo ventilatório que a gente vai propor. E a terceira etapa são justamente a individualização dos parâmetros ventilatórios, né? Depois dessa terceira etapa, tem a fase mais importante da ventilação mecânica, sem sombra de dúvidas, que é a monitorização. Monitorização. E sempre que for necessário, a gente vai testar esse sistema, que é avaliar ali a nossa gasometria arterial. Foi isso que a gente viu muito bem aprofundado no módulo 1. Tá? E o módulo 2, ele começa batendo nessa tecla aqui, ó. Monitorização. Depois que tu inicias a ventilação mecânica de um paciente e faz tudo isso aqui, tu só fica repetindo a quarta etapa. Quarta etapa, quarta etapa. Quando precisar, a quinta. Quarta etapa, quando precisar, a quinta. Tá? E a gente vai aprofundar a monitorização. Então, essa análise aqui da mecânica ventilatória, ela faz parte da quarta etapa, onde a gente só estava vendo o pico, o platô, a driving pressure isolada, a relação. E aí a gente vai aprofundar mais essa quarta etapa aqui, tá? Porque tem mais coisa pra gente tirar dela, ok? Ok. Te disse no início que muito erro parte da pessoa ter um paciente passivo e avaliar a mecânica ativa. Ter um paciente ativo e avaliar a passiva. E isso é muita culpa nossa, né? Nossa, que eu falo, nós que divulgamos a informação. Se tu pegar, por exemplo, o meu próprio perfil profissional, tem dia que eu não posto nada. Tem dia que eu posto. Tem semana que eu posto de segunda a sexta. Tem 10 dias depois que eu não posto nada. E a gente vai postando sem uma ordem, né? Uma coerência de assuntos. A gente vai meio que postando o que dá na teia, né? Às vezes alguma pergunta, às vezes tu achou alguma coisa interessante, recebeu algum questionamento, saiu algum artigo legal, sabe? Viu alguma coisa bacana pra... E aí não segue uma ordem e a gente vai pegando essas informações fora de ordem. Por isso que as pessoas se confundem muito na hora de avaliar a mecânica e a gente vai resolver esse problema aqui. Então a primeira coisa que eu te peço é, vai avaliar um paciente, tu tem que logo fazer uma pergunta a ti. Esse paciente, ele está passivo ou ativo na ventilação mecânica? É a primeira coisa que tu tem que saber. Walter, ele está passivo, então o que tu vais fazer? Tu vais pegar a caixinha das variáveis ativas e guardar. E tu vai abrir a caixinha das variáveis passivas e só vai te preocupar com elas. E é por elas que a gente vai começar, tá? Pela mecânica ventilatória passiva. Tudo dentro da passividade eu vou te ensinar a avaliar com calma. Tudo, porque a maioria dos artigos, a maioria dos especialistas, quando vão falar sobre mecânica, só falam de complacência e de resistência, mas dá para avaliar muito mais coisas, tá? Muito mais. E essa ordem que eu coloquei aqui não foi à toa. É uma ordem que, se tu seguir, ela vai facilitar a tua avaliação, porque um dado vai responder o próximo, tá? Eles estão interligados. Então, a primeira coisa que a gente consegue avaliar
dentro da mecânica passiva é o autopip. A gente sabe que é o aprisionamento de ar. O autopip também pode ser chamado de PIP intrínseca, tá bom? E aí a gente tem várias PIPs, tá? Quando a gente passar aqui para o caso clínico, que está logo aqui à frente, ó, vou te mostrar com calma, uma a uma. Mas eu botei algumas observações em relação ao autopip. Primeiro, aqui está a fórmula, né, original dela. O autopip é igual a PIP total menos a PIP extrínseca, que é a PIP que nós escolhemos lá no ventilador mecânico. Tá bom? O que eu botei de observação a respeito desse tema? Bem, o autopip em indivíduos normais é próximo a zero. O primeiro ponto é esse. Tá? Porém, um autopip de 2 a 3 centímetros de água, na ventilação mecânica, é aceitável se você não conseguir corrigi-lo. Tá? Você não precisa perder sua noite por causa dele. Tem uma outra observação sobre isso. Porém, valores acima de 2 a 3 sugerem correções, tá? A gente não pode tolerar também qualquer valor de autopip. Esse valor pode ser permissivo se não houver fatores impactantes. Quais são eles? Primeiro, hemodinâmica. Então, o autopip, ele pode impactar a hemodinâmica do teu paciente. Tá bom? Diminui o retorno venoso, pode comprometer débito cardíaco, e aí vai aquela cascata de efeitos deletérios que a gente conhece. Tá? Então, o autopip, ele tem esse risco de impactar a hemodinâmica. Mas ele pode ser permissivo se não estiver acontecendo isso. Tá bom? Outro ponto importante que é pouco falado, muito pouco, sobre uma variável chamada pressão média de vias aéreas. Ela é muito utilizada hoje para calcular, por exemplo, o mechanical power, que a gente já vai ver o que é. Tá? A pressão de média de vias aéreas é um valor que o ventilador mecânico fornece para a gente, sem a gente fazer nada. Está lá na tela, pressão média. É que todo mundo ignora ela. E esse valor, ele tem uma relação também com a proteção hemodinâmica. Então, para um paciente normal, de mecânica ventilatória normal, uma pressão média de vias aéreas abaixo de 15 é algo bem aceitável. Acima de 15 já tem risco de você ter impacto hemodinâmico. Tá bom? Para um paciente de SARA, a gente já puxa essa régua um pouco mais para cima, ali próximo a 25. Então, mantendo uma pressão média de vias aéreas abaixo de 25 é aceitável. Tá bom? Ela é pouco vista, bastante ignorada, para te falar a verdade, mas ela é muito importante. Ok? O autopip pode comprometer a própria mecânica ventilatória. Então, se não houver isso, pode ser permissível. E talvez algo que esteja mais sensível à presença do autopip, ao sincronismo. Então, o autopip, ele compromete principalmente as assincronias de disparo. Então, ele pode ser o motivo de disparos ineficazes, ele pode ser o motivo de delay de disparo, tá? E ele pode estar relacionado a isso não. Então, a gente pode tolerar o autopip? Sim, pode tolerar depois de tentar ajustar. Permaneceu? Ok, então não consigo tirar isso aqui. Vamos avaliar o paciente clinicamente? Total, geral? Já tem um histórico, já é um paciente perinsuflado, já é obstrutivo, então faz parte dele aquilo ali. Vamos avaliar os outros critérios. Como é que tá a hemodinâmica? Ok, pressão média tá baixa? Tá. Tá comprometendo a mecânica ventilatória? A mecânica tá ruim? Platô, driving pressure? Como é que tá? Não, tá ok. Tá assincrônico? Não, está sincrônico. Então a gente permite. Certo. Beleza? É aquela criança que quer ir na festa, mas só vai deixar ela passar porque ela tá acompanhada dos pais. Entendeu? Poder não pode, mas dá pra tolerar nessas condições. Mais ou menos isso. Para que eu avalie o autopip, eu tenho que fazer uma pausa expiratória longa, de 2 a 3 segundos. E isso é muito importante você saber. As pausas
dependendo do momento que você aplique, ela vai te dar um resultado para algo diferente. A pausa expiratória num passivo vai te dar o autopip. A pausa expiratória